Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Você já se sentiu apavorado em situações sociais como reuniões ou confraternizações? Bom, a timidez ela pode interferir negativamente na realização de objetivos pessoais e profissionais. Por isso, deve ser tratada com muita seriedade. Hoje você vai conhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora, voltado especialmente aos tímidos. Márcia e Hernani, como que a timidez ela se manifesta nas pessoas? É importante falar primeiro que todos nós somos tímidos, né? Estava falando aqui agora, então não é algo que todo mundo deva se preocupar assim, eu sou tímido, então será que eu tenho que procurar uma ajuda ou algo do tipo? Não. A partir do momento que essa timidez prejudica a nossa vida, na área pessoal, profissional, né, às vezes na faculdade, nós estávamos falando, na própria casa, a própria família, às vezes aquela reunião, primos, tios e perguntas, a pessoa acaba ficando muito retraída, né, e acaba desenvolvendo uma ansiedade muito grande também. Ô, Márcia, o que você acha assim de... É Márcia, né? Isso. Que você acha assim, o que é mais tímido, o homem ou a mulher? Então, ou não tem diferença nenhuma? Não, não tem diferença, né? Na verdade, essa é uma distinção assim que realmente não tem diferença ser homem ou ser mulher, né? Dependendo do nível da gravidade da timidez, e aí que a gente já vai chamar de fobia social, né? O Hernani explicou aí que tem essa questão da timidez. Ela é um traço da personalidade, só que em casos muito graves ela pode se tornar uma fobia social, que a gente chama de transtorno de ansiedade social. E em homens, geralmente, esse transtorno ele pode aparecer assim, de uma forma maior no que se diz em relações afetivas e tal, mas não deixa de ser diferente em relação à mulher também, tá? Então não há uma distinção precisa em relação a isso. Ô, Márcia, e qual é a fronteira entre a inibição natural e essa fobia? Como é que a pessoa consegue identificar que essa timidez dela já está virando uma doença? Tá. É o seguinte, o Hernani pontuou, né, que tem essa questão da timidez como um traço de personalidade, como eu disse, e a fobia social. O que a gente percebe é que quando a pessoa chega ao nível da fobia social, do transtorno de ansiedade social, ela geralmente fica muito mais retraída, e essa timidez, essa fobia, ela começa a prejudicar outros níveis da vida dela, né? Então, evasão escolar, por exemplo, no caso de crianças, ou uma evasão acadêmica, no caso dos universitários, pessoas param realmente de estudar ou de trabalhar, né, deixam o trabalho porque não conseguem iniciar ou manter relações sociais, iniciar ou manter uma conversa, certo? Mas eu acho que, enfim, é mais ou menos isso, quando começa a ser prejudicial de fato. Por exemplo, um exemplo talvez didático, né? Quando você está na faculdade, você precisa passar de semestre, e aí o seu professor vira e fala, quem é tímido aí? Né? Ou você, todo mundo levanta a mão. Mas o fóbico social, ele fala assim, então vamos lá, vamos fazer uma apresentação aqui para mim, e isso vale o seu semestre, você precisa dessa nota para passar. O tímido, ele vai, o fóbico não vai. E nessa situação, o fóbico então nem levantaria a mão, né? Não. Ele prefere perder a nota e o semestre do que passar por isso, né? Ser exposto, né? Pelo medo de julgamento. Essa questão da exposição, do julgamento, quais situações podem trazer mais problemas para uma pessoa que é tímida? Nós temos essa questão que a Márcia pontuou, que é a da exposição da performance, né? A pessoa ir na frente de uma sala, ir na frente de um palco para ser assistido, para ser ouvido, e ele vai ser julgado, né? Ele vai ser avaliado. Uma forma negativa, uma forma positiva, isso vai depender de cada um, mas na cabeça dele sempre de uma forma negativa. No caso de vocês acham que, por exemplo, a agressividade, ou no trato com as pessoas, ou mesmo em grupo, ou o que for, ela é uma arma contra a timidez, ou não? A agressividade, talvez, pode ser uma ferramenta, né? Muitas vezes nós já recebemos relatos de pessoas tímidas ou fóbicas
que falam, todo mundo fala que eu sou arrogante, que eu sou grosso, que eu sou ríspido, mas na verdade não, eu só fico quieto. É como se fosse um comportamento de segurança. É isso. Né? Ele desenvolve um comportamento de segurança que às vezes se torna um traço mais ríspido, mais agressivo, justamente para se proteger, como se fosse uma estratégia de defesa. Quando a gente fala a questão da preocupação, de aumento da timidez por causa do medo do julgamento, mas e quando o julgamento ele começa na cabeça, sabe? Aquela voz chata que te impede de fazer as coisas, a autossabotagem. Existe tratamento para isso? Como que vocês abordam essas questões? Sim, pode contar. Sim, nós chamamos de, até tem alguns nomes, né, do tratamento, são pensamentos automáticos, Exato. Pensamentos disfuncionais, né, Que essas pessoas têm, que seria, por exemplo, leitura mental. Eu vou apresentar um teatro, estou lá na frente sozinho e começo a ver as pessoas conversando entre elas na plateia. Aí eu já penso, né, eles estão achando ruim, não estão gostando, tá chata a apresentação, estou falando baixo, estou falando rápido. Então você começa a se julgar. Às vezes eles podem estar comentando sobre a peça ou algo que lembraram, mas na sua cabeça esse julgamento já está ali bem forte, né? E aí o tratamento é muito importante justamente para modificar esses pensamentos que para essas pessoas são uma verdade. Tá? Então, por isso que é importante a gente trabalhar em cima desses pensamentos, né, dessas verdades que elas criam para tentar modificar um pouco isso. E tem também o local que a pessoa, às vezes, ela chega num local que ela não está acostumada, um local que é mais chique, por exemplo, e ela é mais simples. Como é que fica isso? Isso também é algo, é bem o que a gente estava falando, né, dessas situações. E geralmente essas pessoas, os tímidos ou os fóbicos, eles têm essa tendência a temer ambientes em que eles podem ser, se acreditam que vão ser julgados, né? Então ambientes que geralmente às vezes estão mais formais, mais sofisticados, ela se sente um pouco mal justamente por pensar que aquele ambiente ele é mais como se fosse uma hierarquia mesmo, né? Como se fosse um ambiente de autoridade e ela se sentir desconfortável. E ela já vai tentar evitar ao máximo de ir a esses lugares, né? Com certeza. O comportamento de esquiva, de evitação, ele é o mais comum entre os fóbicos sociais. No caso aí, para o nosso telespectador aí, muitos têm noção, mas outros não, com relação aí entre a fobia e a timidez aí, o que faz aí esse marcatório? Ou é a mesma coisa, ser fóbico e ser tímido? Uhum. Então é isso que nós pontuamos, né, no começo, da timidez existir, ser um traço da nossa personalidade, e a fobia já ser um transtorno mesmo. No caso, a fobia seria uma doença já, Sim. Acarretada da timidez. Ou é uma timidez, digamos assim, muito pela maior. Timidez. Uma timidez muito maior, né? Algo que a gente não consegue realmente enfrentar. Os cursos de teatro dão mais segurança às pessoas? Olha, uma coisa até que eu queria saber, como é que fica o adolescente? Nós estamos vendo agora os 13 porquês, né? Que é a menina que suicida, ali é exatamente isso, né? Sofria bullying de um, de outro, ela queria ser uma coisa e não podia ser. Não é spoiler não, porque eu estou vendo ainda. Mas ela morre. Pronto. Você já olhou assim? Tem muita gente que pega o livro, lê o princípio e depois vai lá no fim para saber o que é mais saboroso. Você lê a Agatha Christie de trás para frente, você lê direito, ela joga tudo. Você vem de trás para frente, você vai descobrindo como é que ela põe na sua cara e você não notou. Não importa o que acontece, você quer saber como que acontece. Né? Como é que fica o adolescente nessa história? Como é que fica o adolescente? Vocês trabalham com essa faixa? O nosso grupo ele é a partir dos 18 anos, né? Então nós da faculdade. Não, sim. Mas assim, de qualquer forma, o adolescente, ele realmente a gente coloca como tendo uma tensão maior, até porque a época que eles estão formando ali a personalidade, né? O caráter, de fato. E é uma fase mais cruel, né? Isso, porque mais bullying... crítica, exato. E a percepção mesmo dos familiares, dos amigos, se esse adolescente está ficando mais retraído, se ele já era assim, se é um traço, né? Se cada vez ele se isola mais, se ele evita situações sociais, se ele às vezes se tranca no quarto e fica ali por horas. Então isso tudo tem que ser percebido, até porque ele pode estar desenvolvendo outros transtornos relacionados à fobia social, como a depressão, que é a questão do... Aí entra já os 13 porquês, né, que já é a questão do suicídio. E
Enfim, então essa percepção das pessoas mais próximas a esse adolescente é muito importante. A questão da diálogo. Do celular, do computador, da internet, né? Lógico que nós vemos quão é importante, como que foi desenvolvido isso, mas esse distanciamento, né? O adolescente sai do colégio, vai para casa, se tranca no quarto e fica, né? Então não tem essa interação social que é necessária para o desenvolvimento dele, né? De todos nós. Então, você perguntou do teatro, como que ele pode ajudar. O teatro, além de ser uma exposição, além de você conhecer, né, aprender técnicas de exposição para falar, tem a questão da interação social. Ali você não vai estar sozinho. Vai ter o professor, vai ter os outros alunos, tem todo mundo que participa. Então essa interação faz falta e é muito importante. O combate à timidez em grupo, então, é mais fácil do que se combater a timidez a pessoa em um tratamento sozinho. Seria isso? E como seria o trabalho do grupo de vocês? Tá, conta um pouquinho da formação do grupo, para que as pessoas entendam, o grupo de tímidos, né? Isso. Onde na verdade, a gente tem essas opções de tratamento, né, que seria a terapia individual e também a terapia em grupo. E a terapia em grupo ela tem sido mais eficaz justamente para proporcionar essas pessoas a estarem ligadas às outras que têm o mesmo problema, né, que compartilham do mesmo problema. Então, elas se identificam. E o nosso grupo, ele existe desde 2013, tá ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso trabalho acontece no Centro de Psicologia Aplicada, ali na Rua Santos Dumont, no Granbury. Sim. E nós recebemos... a antiga Faculdade de Serviço Social, Serviço Social ali, né? Isso, ali mesmo. E a gente divulga o nosso trabalho, né, como grupo de tímidos, né, como a gente coloca. E a nossa, enfim, a gente tem uma demanda muito, muito boa, assim, né? Então a gente realiza esse trabalho lá e complementa aí para mim. Já temos 5 anos, né? A gente está entrando no 5º ano. Agora o primeiro semestre já fechamos as inscrições, porque tivemos uma procura bem grande. Então, mas ainda está lá para o 2º semestre, quem tiver interesse. E é só ligar, entrar em contato. É um tratamento gratuito, né, que é da universidade, então ele é gratuito. Nós somos psicólogos voluntários lá, temos a supervisão também. E dura mais ou menos 3 meses. É um encontro semanal, 1h30 cada encontro. De 8 a 12 participantes também. Sempre somos 3 terapeutas, né? Um terapeuta principal, um coterapeuta e geralmente um observador. Tá? 8 a 12 pessoas, e antes dessas pessoas entrarem no nosso grupo, a gente faz uma triagem, né? Para que a gente mapeie mesmo o perfil dessas pessoas e veja se eles têm realmente o perfil para timidez e fobia social, para a gente fazer um tratamento adequado e alinhado para todo mundo. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, o último do programa de hoje, e já voltamos para falar de timidez aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. O tema de hoje, timidez. No final do último bloco, você estava falando que os inscritos passam por uma triagem e vocês identificam um perfil. Qual que seria o perfil de uma pessoa considerada tímida que precisaria de um tratamento? Tá. Bom, a gente faz esse mapeamento, né? Então, a gente utiliza de uma entrevista clínica, também de alguns instrumentos, né, para mensurar níveis de ansiedade. Tá, então esse já é um primeiro ponto, a pessoa que ela já é muito ansiosa, né, que teme situações aí de ansiedade, isso já é um primeiro traço. Aquela pessoa que tem isolamento social, é retraída, geralmente começa a não participar mais das suas atividades obrigatórias, né? A gente recebe muitas pessoas que têm dificuldade, na verdade, aquela ansiedade social do tipo desempenho, que a gente chama, né? Performance, que são pessoas que têm resistência com fala em público, né? Ou músicos, por exemplo, na hora de se apresentar, né? Fazem aquilo muito bem, mas não conseguem se expor. Então, é mais ou menos... Eu tenho uma dúvida. A gente tem falado desses graus de timidez que são elevados, que
pode até mesmo fazer com que impedir a pessoa de sair de casa, de conversar com outras pessoas desconhecidas. Como que essas pessoas tomam coragem para ir até vocês, e se elas não conseguirem, quem pode ajudar essas pessoas? Tá. Geralmente, essas pessoas, a gente tem um e-mail, né? E a gente estava até comentando que elas se comunicam online, né? Então, elas enviam um e-mail, ou alguém, a mãe ou a amiga, liga, e essas pessoas chegam até nós. Tá, assim, muitas pessoas às vezes não chegam até o grupo, mas algumas chegam e ficam, e aí o tratamento é um sucesso. Mas geralmente elas procuram assim, ou via outra pessoa, ou via online mesmo, por e-mail. Doutora, e o e-mail? Você pode falar qual é o também? E-mail, ou o contato para quem estiver assistindo, quiser participar? O telefone do Centro de Psicologia Aplicada é 3216-1029, então 3216-1029, e o e-mail nevasgt@gmail.com. Só repetindo mais uma vez? 3216-1029. Isso. Tá. As inscrições para o próximo semestre. Para o próximo semestre, porque nesse as inscrições já estão encerradas. Eu tenho uma dúvida. O tímido que larga a timidez depois do terceiro copo. Ah, sim. Isso Como aí é que fica isso? Essa bengala. Questão. Como é que vocês cuidam disso? Existe... a Márcia falou da questão da depressão também, que pode surgir, né? Nós chamamos de comorbidade. Então, a pessoa tem a fobia social e pode usar do álcool para não ser mais, né? Para ficar desinibida. Inclusive, então, isso é uma das mais comuns, né? É uma das mais comuns. Tínhamos no nosso núcleo de pesquisa uma voltada para isso, né? Era fobia social e uso e abuso do álcool. Como que a pessoa utilizava ele para ficar desinibida, para falar. Nós já recebemos também algumas pessoas, e sim, uma bengala é uma dependência que cada vez mais você chega uma vez numa festa, toma duas doses, tá bom. Daqui a um tempo 2 doses não serão suficientes. Exatamente. Então aquilo vai aumentando e vai agravando o problema. Porque depois que passa o efeito... Aí aumenta o problema. Sim, o Brecht já tem são uma peça, né? que é Sopúntila e seu criado Mate, né? Que toda vez que ele bebia, ele ficava no mesmo nível do empregado. Depois que ele parava de beber, ele era opressor. Então, como é que essa pessoa que passa a ter 2 caras, né? Ela passa a ser o rei da festa quando está bêbado, abraça todo mundo. No outro dia, nem quer olhar mais. Como é que fica? Como é que vocês tratam isso? Exatamente. Enfim, primeiro a gente tem que identificar, né? identificar e trabalhar realmente a fobia para que ele pare de depender do álcool para se expor, enfim, para se sentir mais à vontade, né? Então, o primeiro passo é isso, é tratar essa questão da fobia. Tá? Às vezes não adianta tratar o álcool, se não tratar a raiz do problema. O Léo falou da terapia em grupo, né? Isso. Dos alcoólatras anônimos, isso aí é uma das soluções, né, que foi encontrada, né, dos alcoólatras anônimos. Aí você manda o bêbado para lá, porque aí ele se cura. Mas eu queria saber de vocês... né? Aqui, o seguinte, eu queria saber de vocês o seguinte, qual o nível de cura disso? Vai depender muito do comprometimento do paciente, né? Do comprometimento que eu digo, do comprometimento da doença, né? Do transtorno que ele tem, se é muito grave, e do comprometimento em se tratar, né? Em participar, em fazer as questões da terapia, né? Em se comprometer com a terapia em si. Então, isso vai como depender. Sempre tem alguém que não admite que está doente. Exatamente. Então, tem que reconhecer, tem que se conscientizar da doença. Conscientizar, reconhecer, aceitar o tratamento. Exatamente. E consegue descobrir a razão da timidez, assim, cada pessoa? O problema? Para ela se conscientizar. Por que ela se sente tímida diante da... Qual o elemento que ela tem que vencer? Normalmente nós vemos um discurso muito repetido que eu sou assim desde criança. Né? Então, de onde que surgiu isso? Às vezes algumas situações mais pontuais. Eu entrei na faculdade, nunca tive que apresentar trabalho, agora eu tenho que apresentar trabalho. Então, na hora que ela vai se expor, ela vê que ela tem um certo bloqueio, desiste de matérias, sai da faculdade, do trabalho. Então, assim, tem alguns casos mais pontuais e outros que vai desenvolvendo
essa timidez de uma forma mais séria, né? Desde criança, tímida, reservada, não trabalha aquilo, não identifica aquilo, e aquilo vai só piorando. Até a questão do álcool, né? A pessoa começa a beber ali, jovem, adolescente ainda, e aquilo vai só aumentando. E do álcool para a droga? Também é um caminho, porque igual como o Hernani falou, né? Você começa com uma dose, aí depois aquilo não é mais o suficiente, depois mais outra dose, por isso que a gente fala uso e abuso de substâncias, né? Não só o álcool, mas como outras drogas também. Até porque o álcool é uma droga. Começa com a experiência, né? Com a experimentação, né? No caso, né? E muitas vezes até para ser aceito, né? Naquele núcleo social ali. Para fazer parte do grupo, ele tem que submeter a isso. Beber, vai usar alguma coisa. Né? Ele acha que vai ser aceito. É porque diz que é muito enjoado não sair com quem não bebe, né? Eu não sei, porque eu nunca bebi, então. Eu também. Eu também. Vocês? Eu também. Mas tem cura, então. Porque o desespero que você sair com quem bebe é quando você quer pagar a conta e tem a maldita da saideira. Saideira 1, 2, 3 e não acaba. Nunca acaba. Isso aí não dá nem timidez, dá agressão. Aí que eu te falo, aí vem na agressividade. Aí você roda, chuta tudo pra cima. Mas quer dizer que tem solução, né? Quem é tímido aí em casa, está desesperado. Com certeza. É só procurar vocês, vocês orientam, dão assistência. Vale a pena conhecer lá o trabalho e com certeza tem solução. Só reforçar contato, local, para que as pessoas possam falar com vocês. A gente está terminando. Então vamos lá. O telefone é no Centro de Psicologia Aplicada, na Rua Santos Dumont, número 214, no bairro Granbury. O telefone 3216-1029, 3216-1029. E o nosso e-mail de contato, nevasgt@gmail.com. Interessante é dar o primeiro passo. Isso, né? reconhecer. Saber que não está sozinho também. Verdade. Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. A nossa conversa ela foi muito valiosa. Espero que ajude quem está em casa e que precise. Muito obrigado também, Zé. Boa estreia, boa sorte. Estaremos lá. Aguardamos vocês. Na sexta-feira, para pessoas especiais, a gente pode ir também? Pode, você leva sua mulher. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem também. Eu também gostaria de agradecer a você que nos acompanhou aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã às 11 horas da manhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. E a reprise do programa de hoje, você já sabe, às 6 horas da tarde ou a qualquer momento na internet, seja no nosso canal no YouTube ou também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.